E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança biológica, né? Como que nós podemos aí encaminhar os nossos filhos de volta para a aula, né? De volta para a escola de uma forma mais segura, tá? Então esse é o manual do Volta às Aulas na pandemia. Muito bem. Pessoal, então antes de a gente começar, tá? Eu queria dizer que o retorno ou não das aulas não é uma opinião de aceitação da nossa parte, tá? A gente simplesmente está fazendo aqui uma análise de como nós podemos, para quem quiser voltar, né? E se isso realmente acontecer, como fazer, né? Para a gente proteger os nossos filhos e nos proteger, né? De acordo com alguns conhecimentos que nós temos, né, na área da microbiologia, tá? Então eu acho que o nosso podcast não poderia se ausentar nesse momento, né, de muita angústia dos pais, tá? Então você que é criança, você que é adolescente, você que é pai e mãe, né, então bem-vindos e nós vamos falar aí de algumas situações que pode te ajudar a se proteger nessa pandemia em relação ao retorno às aulas e obviamente também dá pra gente estar usando essas informações no nosso dia a dia, tá? No trabalho, na igreja, enfim. Galera, então antes de começar o nosso manualzinho, queria falar para vocês do principal utensílio, né, que tem virado aí praticamente uma moda, né, entre as pessoas, já uma vez que é obrigatória a utilização desse equipamento, né, que são as máscaras, né. Em relação às máscaras, pessoal, nós temos que entender o seguinte, tá? Lá no começo da pandemia existia uma discussão em relação da eficiência desse aparelho, né? Será que a máscara realmente ela ajuda a evitar a transmissão, né, do vírus entre os indivíduos, né, em situação de aglomeração? Foi muito discutido isso no começo da pandemia. Quando você procura, né, eu procurei alguns artigos em relação a isso, né, a eficiência em relação às máscaras, tá? E realmente tem muito poucos estudos que mostram a eficiência em relação a esse equipamento, tá? De proteção, que seria a máscara, tá? Seja ela cirúrgica, seja aquela N95, né? Seja a máscara que tem aquele filtro, né? Aquele mini filtro lá na própria máscara, enfim. Eu li alguns artigos relacionados a esse tipo de máscaras, né? Eles fazem o teste, fizeram teste em criança, fizeram teste em adulto, em relação a spray, né, contendo vírus, em várias situações. O problema desses artigos, galera, é a estatística, né? Eles usaram uma quantidade muito baixa de amostras, né? Embora o trabalho ele tenha sido feita a metodologia, né, tenha sido feita de uma forma bem interessante, o número de amostras eu não achei com muita relevância, né? Até porque são estudos até antigos, né? Não foram estudos feitos para a pandemia do coronavírus, tá? Você até encontra, se você procurar aí no Google, você vai achar alguns artigos analisando, tá? Mais recentes, analisando esses artigos lá da época do H1N1, né? Quando teve a pandemia do H1N1. E ele não vem sendo, aliás, né? Muito estudado desde então. Bom, então eu vou resumir para vocês, né? Então eu fiz a leitura e cheguei à seguinte conclusão, tá? Eles fizeram um teste bem interessante feito com algodão, né? Para a situação da pessoa mesmo ela mesma fazer em casa, né? Ela mesma costurar a sua máscara aí, utilizando tecido 100% algodão, né? Encontrado aí nas nossas roupas mesmo. Até filtro de aspirador de pó eles fizeram o teste, tá? E
Entre todas as máscaras, pessoal, a que se mostrou mais eficiente foi justamente a cirúrgica, tá? Então a máscara cirúrgica, aquela que a gente compra na farmácia, né? O pessoal usa nos hospitais, o dentista, enfim. Ela teve uma eficiência um pouco melhor, tá? Embora, como eu falei para vocês, estatisticamente falando, não foi tão relevante assim, tá? A diferença, né? Então, praticamente, estatisticamente não teve tanta diferença, praticamente a mesma coisa, mas teve lá um melhor desempenho a máscara cirúrgica. O que eu queria falar em relação à máscara cirúrgica, pessoal? Você que vai mandar o seu filho para a escola, ou você que vai sair de casa para ir para algum lugar de aglomeração. E não só na pandemia, tá, gente? Eu acho que esses cuidados doravante nós temos que repensar, né? Talvez a máscara faça parte aí do nosso look daqui para frente, né? É só a gente analisar o Japão, né? Depois que eles já sofreram, né, uma pandemia de SARS e desde então eles adotaram a máscara, né? Mesmo fora da época de pandemia. Então, pessoal, o que nós temos que analisar? A máscara, né? Mesmo que não tenha muitos estudos, ela é uma ferramenta que pode ajudar, sim, a você não pegar aí o vírus, né? O vírus, não só, né, o Covid, mas outros. Pessoal, gostaria de falar o seguinte. Professor, mas então, se não tem muito estudo, eu não vou mandar meu filho de máscara, né? Nós temos que saber separar, pessoal. Existe uma jurisdição em relação ao uso de máscaras, né? Nós estamos fazendo aqui uma análise microbiológica, né? Sobre a sua eficiência. Ela é eficiente? Ela ajuda, né? Ela não é aquela ferramenta milagrosa que você coloca no rosto e tá tranquilo, tá imunizado, né? Não é assim. Então a máscara, como eu já falei para vocês, ela há um indício, né? Não é um estudo finalizado, justamente devido à amostragem, mas há indícios de que sim, ela pode ajudar a prevenir o contágio. O que eu quero falar para vocês? Isso é inquestionável, né? Tanto juridicamente, que nós somos obrigados a usá-las, como pelos indícios da ciência. Agora, o que é importante a gente saber? O modo de usar uma máscara facial. Perdão. Então, pessoal, o uso ele pode ajudar ou como pode piorar a situação em relação ao contágio. Esse que é o principal medo da minha parte, tá? Em relação ao uso de máscara pelas crianças. A máscara cirúrgica, assim como a máscara de algodão, ela tem um tempo de uso, né? A máscara cirúrgica você não pode usar ela o dia inteiro, por exemplo, né? Você tem que estar trocando essa máscara constantemente. Professor, qual é o tempo de uso da máscara, né, da cirúrgica? Vai depender do seu uso. Se você acabou de colocar a máscara, né, pense comigo, os agentes patógenos, eles estão no ambiente, né? Supostamente estão no ambiente. Então, se uma pessoa espirrou ali no ar, né, e você passa ali no estante, aquele patógeno está no ambiente. E o que vai impedir desse patógeno chegar até o seu trato respiratório, né, ou as suas mucosas, vai ser justamente a máscara que está tampando o seu nariz e a boca. Agora, se você passou em determinado ponto onde tinha o patógeno, aí você entrou no carro, né, para voltar para a escola ou para ir para a escola, você tira essa máscara no carro, tá? E você dobra ela. Se você dobrar essa máscara de uma maneira que a parte de fora toque a parte de dentro, o que você está fazendo? Né? Você vai estar transferindo aqueles patógenos que ficaram retidos na parte externa para a parte interna, que é a parte que você vai entrar em contato com a sua boca, com o seu nariz. Então essa máscara, se você dobrar ela errado, você já tem que descartar essa máscara, né? E fazer o uso de uma máscara nova. Então se você chega lá na escola, né? Eu vou me alimentar na hora do intervalo. Então eu vou tirar minha máscara, estou longe dos meus colegas, eu vou me alimentar. Se você tirar essa máscara e colocar na perna, com a parte que entra em contato com a sua boca, de repente colocar ela na tua calça, entra em contato com a sua calça
E se ali por um acaso, né, alguém espirrou, você colocou a mão sem observar em algum lugar e ali tenha vírus ou bactérias, quando você pôr no rosto, você vai se contaminar. Então a máscara ela é um agente muito importante nesse momento de volta às aulas, mas ele também pode ser uma ferramenta de contágio, né? Então o uso dela é extremamente importante. Então qual é a dica que nós damos para você que vai mandar o seu filho para a escola ou até mesmo para a gente que frequenta aí lugares públicos, né, nesse meio da pandemia? Levar um saquinho, né? Leva um saquinho, de preferência aqueles que tem aqueles fechamentos, né? Tem aquele, tipo um zíper, né? Hoje tem uns saquinhos ali que tem esse tipo de fechamento, por pressão ou por pressão mesmo, né? Para carregar a tua máscara. Então, quando você não tiver com ela na boca, tira ela pelas alças, né? Com o maior cuidado para não a parte de fora não encontrar com a parte de dentro, e dobra ela preservando a parte interna, né? E coloca dentro de um saquinho, né? Aí você vai evitar que a máscara entre em contato com o ambiente ali quando você não estiver usando. Aí você pode pôr no bolso, pode pôr na bolsa, tá? E levar mais de uma máscara, né? Manda mais de uma máscara para as crianças, né? E orienta se elas, por um acaso, né, fizeram mau uso, a máscara caiu no chão, um coleguinha pegou, né, descarta e usa uma máscara nova, tá? Isso é muito importante. Bom, além da máscara, pessoal, nós temos também um outro fator muito importante que vai ajudar a máscara a te proteger, que é o lavar as mãos, né? Pessoal, lavar a mão é muito importante, porque nós, né, seres humanos, nós aprendemos, né, e o nosso sucesso evolutivo está ligado a isso, né, pessoal, a utilizar as mãos. Então nós colocamos as mãos nas coisas, né, nós sentimos os objetos, nós temos o instinto de pôr a mão no olho, a mão na boca, tá? Que é as principais vias de entrada para patógenos, né? Inclusive o Covid. Então o que nós temos que fazer? Uma boa higienização das mãos a todo instante. O que eu recomendaria para as crianças nesse momento? Existem vários frascos, né, de gel em tamanho reduzido, de bolsa. Isso é essencial, né? Se você quer mandar o teu filho, ele tem que ter um gel desse dentro da bolsa. Não espere do Estado ou até mesmo das escolas privadas o gel, né? Você tem que estar precavido, você não pode depender de outras pessoas ou de outras instituições, né? Então, se não tiver gel, você vai ter o teu gel. Então, entregou um trabalho para o professor, né? O professor entregou uma folha, de repente, isso pode acontecer. Pega o gel, limpa a mão, né? De que forma que eu limpo a mão? De forma adequada, né? Se você só esfregar as palmas da mão, você não vai estar eliminando 100% dos patógenos, né? Dos vírus e bactérias. O ideal é você entrelaçar os dedos, né? Ali onde ficam, né, a união do dedo com a mão, ali naquele meio, é um lugar excelente para servir de depósito de bactérias e vírus. Então você entrelaça os dedos, né? E fazendo com que o gel chegue ali e você limpe a sua mão, limpar da parte de baixo, a parte de cima da mão até um pouco do braço, tá? Coleguinha tá sem gel, né? Pediu seu gel emprestado. Cara, o ideal é não, né? O ideal é cada um ter o seu gel. Mas, se de repente ele não tiver o gel ali e precisar, a criança com a máscara, né? A criança mesmo vai espirrar o gel na mão da outra criança, né? De longe, né? Num certo espaço, sem a outra criança tocar no gel, tá? Coisa rápida, mas o ideal é realmente que cada um tenha o seu. Mas o gel individual é muito caro, né? Como que eu faço? Ora, você pode comprar um gel maior, né? Que tem um preço menor e você encontra facilmente aí nesses mercadões de R$1,99, né? De preço baixo. Eu já vi isso lá. Frascos menores, né? Frascos vazios menores, e você pode ir adaptando, né? É até o ideal mesmo, né? Porque isso eles vão usar bastante. Então compra um pote maior e vai reabastecendo aí todo dia que o seu filho for para